Então, beleza, pessoal. Então, o conteúdo da aula de hoje a gente vai falar aí sobre os famosos números de Fibonacci, né? Sei, provavelmente vocês já ouviram falar deles em algum momento, né? Hoje a gente vai dar um pouco mais de atenção a algumas propriedades, né? É claro que em uma aula seria impossível falar sobre eles, né? Por isso que a gente vai falar sobre esses números hoje e também na próxima aula, né? Números de Fibonacci. E ele tem uma atenção assim de destaque na teoria dos números, porque faz parte do estudo das chamadas recorrências, né? Que é um conteúdo que a gente não deu muita ênfase, né? Na verdade, falamos apenas de forma bastante superficial, né? Não como uma aula centrada, né, no estudo das recorrências e tudo, né? Mas séries de recorrência e tudo é uma área da teoria dos números de bastante estudo, né? E uma das séries de recorrência mais conhecidas é justamente essa sequência que a gente vai ver hoje, né, que é a dos números de Fibonacci, né? Então, esse conteúdo ele teve o início, né, tem registros desde o início do século XIII, né, quando um matemático italiano chamado Leonardo de Pisa, né, que ficou conhecido também como Leonardo Fibonacci, por isso o nome, né, do conteúdo, né, deixou um exercício de matemático envolvendo uma criação de coelhos, né, com um fazendeiro, né. O problema, ele dizia basicamente assim, né? Eu não vou explorar tanto o aspecto lúdico, né, do problema, né? Mas o problema falava basicamente assim, né? Que um fazendeiro criava coelhos, né? E cada coelho dava origem a um outro coelho, né? Quando ele completava 2 meses de idade, né? E daí em diante, né? Um coelho a cada mês, né? E, claro, a gente considerava que os coelhos nunca morriam e também ignorava os machos, ou seja, todos os coelhos se replicavam, né? Então, quantos coelhos terá o fazendeiro no 10º mês se ele começar com um coelho recém-nascido? Então, foi com esse problema que o Fibonacci colocou, né, como estudo, que deu início a essa série, a essa sequência, quer dizer, né, que hoje em dia leva o seu nome, tá? Então, como eu disse, eu não vou focar tanto no aspecto lúdico, né, desse problema, tal, dessa construção. Vamos explorar as ideias matemáticas por trás disso daí, né? Os números de Fibonacci são os números formados, são os números que estão numa sequência que seguem uma determinada regra de construção, né? Então, essa sequência ela é formada com a gente determinando 2 termos iniciais, tá? Então, a gente determina os primeiros números, que são o F0, que eu vou atribuir o valor 0, né? E o F1, que eu vou atribuir o valor 1, né? Então isso aqui, ó, é chamado de condição inicial, né? Então, a atribuição desses valores iniciais, ela não é a única forma de se construir essa sequência, né? E na próxima aula eu pretendo explorar uma outra variante, né, de se construir o início dessa sequência e o que a gente obtém com isso, tá? Então, vamos ver aí como vai ficar, né? Mas por hora vamos fazer dessa ideia mesmo, tá? E como que a gente relaciona esses termos da condição inicial, né? Esses termos da condição inicial são estabelecidos 0 e 1, e os termos seguintes eles são obtidos através da soma dos 2 termos anteriores, né? Ou seja, o termo F2 ele é obtido pela soma de F0 mais F1,
né? O termo F3 seria F1 mais F2. O termo F4 seria F2 mais F3 e assim sucessivamente. Então, de forma geral, dá para você expressar assim, de uma forma genérica, né, a recursão da seguinte maneira. Um termo Fn qualquer seria a soma dos dois termos anteriores, ou seja, o termo imediatamente anterior a ele, que é o Fn-1, somado com o termo que vem antes do Fn-1, que é o Fn-2. Né? Isso é claro quando a gente considera, se a gente não quiser colocar termos negativos nessa sequência, né? Se a gente quiser considerar o n maior ou igual a 2. Né? Dá para construir uma versão da sequência com números negativos também, né? Mas a gente não vai colocar essa complicação aí por enquanto não, né? Para ficar mais simples a compreensão. Né? Então, como se constrói os números de Fibonacci? Primeiro colocamos a condição inicial e depois estabelecemos essa segunda parte que é chamada de relação de recorrência. Relação de recorrência. Então, como eu disse, né, como que a gente constrói os termos? Basta utilizar essa ideia aqui. Né? Então, assim, como ficaria, por exemplo, o F2? F2 seria F0 mais F1, ou seja, 0 mais 1 dá 1. Como ficaria o F3? A soma dos dois termos imediatamente anteriores seria F2 mais F1. F2 a gente acabou de construir, que é 1. Né? E F1 já foi estabelecido de início, que é 1 também. Então, o terceiro termo é 2. Aí, o F4 seria dado por F3 mais F2. F3 acabamos de construir, que é o 2. Né? E o F2 já foi construído lá no início, que é 1. 2 mais 1, 3. Mais um aqui, só para ficar menos trivial, né? Para vocês verem que não vai ser construído 1, 2, 3, 4 certinho, né? F5. F5 vai ser pela lei de construção, pela relação de recorrência. F4 somado com F3. F4 acabamos de fazer em cima, deu 3. E F3 no segundo passo aqui, né? Na segunda equação, que deu 2, né? Então F4 dá 5. Tá? Então, os primeiros termos da sequência de Fibonacci seriam 0, 1, 1, 2, 3, 5. Tá? Então, se a gente fosse dispor numa linha, seriam assim, ó: 0, 1, 1, 2, 3, 5. Qual seria o próximo? E aí? Qual seria o próximo termo? Oi? 8. 8, porque o próximo termo é a soma dos dois imediatamente anteriores, né? Ou seja, o 5 e o 3. 3 mais 5, 8. Qual seria o próximo? 13. 13, por quê? Porque é 8 mais 5. Né? Aí depois 21, né? E assim, acho que alguém para entrar aqui, assim. 21, né? Aí depois 21 mais 13 dá 34, né? Aí depois 55, depois 89, 89 mais 55, 144, né? E assim vai seguindo. Né? A sequência vai crescendo de uma forma bem rápida, né? À medida que a gente vai aumentando aí a quantidade de termos. Né? E assim a gente tem a chamada sequência de Fibonacci. Né? Aparentemente, né, parece apenas uma curiosidade matemática, né? E de fato começou como uma curiosidade, mas as propriedades que esses números possuem aparecem de uma forma um tanto inesperada em vários ramos da matemática, né? Desde a geometria,
até, por exemplo, na própria álgebra, né? Como já que a gente da teoria dos números para a álgebra é um salto, né? E também em ramos que a gente não esperava, né? Como por exemplo na física de partículas, como por exemplo na simetria das constelações, ou a gente encontra relações que remetem aos números de Fibonacci, né? A gente tira uma razão, encontra um número, né? Um número chamado de razão áurea, né? Que essa razão áurea está diretamente relacionada aos números de Fibonacci, né? A gente vai mostrar daqui a pouco como se chega a essa razão áurea, né? Ou o número de ouro, como vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, certo? E tem até uma curiosidade que eu li uma vez, né? Por exemplo, quando vocês pegam uma colmeia, né? Colmeia de abelhas, né? Muito grande, né? Quanto maior for a colmeia que vocês pegarem e vocês dividirem a quantidade de fêmeas pela quantidade de machos, né? Quanto maior for essa colmeia, a razão entre a quantidade de fêmeas e a de macho vai se aproximar cada vez mais do número de ouro, né? Aí, tipo, parece muito aleatório, né? A forma das conchas que vocês encontram nas praias, né? Tem um formato muito próximo da espiral logarítmica, né? A espiral logarítmica que tem uma simetria onde um dos parâmetros é o número de ouro, né? Enfim, né? Se a gente fosse falar isso aqui, tem até um livro que quem tiver interessado eu posso indicar, né? Tem vários livros que falam a respeito da história desses números e de várias de suas propriedades, né? Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tá? Então, vamos ver então algumas propriedades aqui dos números de Fibonacci, né? Deixa eu ver aqui uma aqui. Cadê onde? Tá. Tá aqui. Então, uma primeira observação que a gente pode fazer, deixa eu só ajustar aqui, pronto, é o seguinte, de como que assim, dá para você tirar muitas propriedades observando essas sequências, essa sequência aqui e outras derivadas dessas propriedades de recursão, né, relacionadas aos números de Fibonacci. Uma delas é o seguinte: você pode dispor esses números que a gente encontrou aqui da seguinte maneira. Por exemplo, o primeiro termo da sequência de Fibonacci, né? Vou colocar aqui propriedades. Primeiro termo é o zero, né? Que é o F0. Zero é igual a zero. Não tem muito o que discutir, certo? Agora, vamos ficar adicionando, vamos ficar fazendo somas parciais. Por exemplo, aqui é apenas o primeiro termo, agora vamos fazer a soma do primeiro com o segundo termo. 0 mais 1. Né? 0 mais 1 vai ser igual a 1. Né? Agora vamos somar os três primeiros termos, ou seja, 0 mais 1 mais 1. Opa. Isso é igual a 2. Né? Agora vamos somar os quatro primeiros termos. 0 mais 1 mais 1 mais 2. Né? Isso vai dar 4. Né? Depois, os cinco primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar então até o 3. 0 mais 1 mais 1 mais 2 mais 3. Né? Isso vai dar 7. Né?
Então, entenderam a lógica, né? Agora vamos somar os 6 primeiros termos. 0, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 5. Isso vai dar 12. Só mais uma linha aqui, para a gente entender o padrão. 0, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, e o próximo é 8, né? Isso vai dar 20. Né? Então, o que a gente pode notar? Né? Os números que aparecem aqui, no lado direito da igualdade, né? O que a gente observa neles? Né? Se a gente somasse 1 a cada um deles, né? O que a gente ia obter? Né? A gente ia obter um número de Fibonacci. Concordam comigo? Né? Ó, aqui ia dar 1, né? Aqui ia dar 1, aqui ia dar 3, 5, 8, 13 e 21. Né? Então, Aí daria 2, 1 mais 1, 2. 1, 2, 3. Ah, sim, desculpe, de fato, 2. Obrigado. Né? Então aqui a gente só obteria números de Fibonacci, concordam? Depois da igualdade, se eu adicionasse 1 a cada um dos resultados. Né? Todos os números que aparecem aqui são 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Todos os números são de Fibonacci. Né? Claro, isso é uma observação à primeira vista. Né? Para poder garantir que são todos mesmo, a gente precisa provar esse resultado. Né? Então, de forma genérica, como é que a gente exprime esse resultado? Olha só, aqui eu somei um exemplo dessa última linha, né? Eu somei do primeiro número de Fibonacci, eu somei o F0 mais F1 até chegar no... Vou colocar aqui F1, vou colocar todos eles, né? F2, F3, F4, F5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Né? Somei os 7 primeiros números de Fibonacci, né? E o resultado que eu obtive foi o nono número de Fibonacci, né? Que é o 21, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Foi o F9 mais 1, certo? Então, somei os 7 primeiros números, os números de Fibonacci de 0 até 7 e obtive F9 mais 1. Né? Então, uma forma bem genérica, eu vou admitir por hipótese que F0 mais F1 mais Fn vai render o que? Fn mais 2, né? 7 para 9 o 9 nada mais é do que 7 mais 2, certo? Então, se eu colocar n no lugar do 7, no lugar do 9 eu vou colocar n mais 2, né? De tal forma a generalizar. Né? Fn mais 2 mais 1. Essa é a nossa hipótese. Né? E a gente pode tentar provar esse resultado, né? Para saber se isso vai dar certo mesmo. Ok? Alguma dúvida do que eu fiz até agora? Ou não? Vocês entenderam? Sim. Sim? Tá. Então, como é que a gente prova um resultado assim? A gente testou alguns casos, né? Viu um certo padrão aparecer, porém, para poder generalizar, para poder afirmar com certeza que isso vale para todos os casos, os infinitos casos possíveis, qual ferramenta a gente aprendeu a utilizar pode aqui ser usada nesse contexto para poder nos dar essa certeza? Como que a gente faz para poder provar que isso aqui... Exatamente. Né? A indução é uma das mais poderosas ferramentas que a gente tem para poder provar esse tipo de afirmação. Em muitos casos, é a única que se conhece até então. Né? Então, essa daqui é uma delas que eu não sei se existe uma outra forma de se provar isso, a não ser por indução. Tá? Então,
Então, por indução, finita, temos como é que a gente faz para poder provar uma determinada propriedade por indução? Quais são os passos a serem seguidos? Alguém lembra? Não? Ver se a P de I é verdadeiro. Então, mas a gente tem uns passos, lembra? Primeiro, a gente estabelece a base de indução, né? A BI. Né? Essa daqui é a nossa afirmação, né? A gente quer saber se isso daqui é verdadeiro. Essa que está aqui, ó. A gente quer provar que essa propriedade é verdadeira, tá? Então, nossa base de indução é saber se para n igual a zero isso é verdadeiro, né? Então, para n igual a zero é verdadeiro, vamos saber, né? Como é que a gente faz para poder provar isso? N igual a zero. Vamos ver se nosso problema foi colocado de forma correta. Vamos ver, f igual a zero. Eu comecei de f0, né? F0. Eu tenho que entender qual é o valor de onde eu posso começar. Posso começar de n igual a zero? Vamos ver. Se eu começar de n igual a zero, vou ter f2. Não, pera. N igual a zero não dá o... Não, tem que ter uma maneira mais ampla. São... Vamos ver. Calma, deixa eu ver se eu coloquei o problema de forma correta para a gente ter certeza se essa validade. Porque se eu colocar com n igual a zero, eu vou estar afirmando que f0 igual a f2 mais 1, que não é verdade, né? f0 é 0, né? f2 é 1, né? Então, e 0 não é igual a 2, né? Calma, o problema ele tem que ser formulado de outra maneira, né? Deixa eu só ver uma maneira mais geral aqui para ver se cabe na nossa observação, tá? Tem que sempre entender a forma como a gente escolhe esse intervalo de n, né? Deixa eu me situar aqui direito, para 0, 0 mais 1, 2, 4, 7, 12, né? Na verdade, começou pelo 1, né? Desse aqui do lado direito, né? Isso. Aqui na minha sequência, da forma como eu coloquei, o 0 ele se torna desnecessário. Mas será que isso ajuda mesmo? Vamos ver. Se começando pelo 1, fica f3 mais 1. Não, não é isso, não é isso. Eu posso colocar o f0 aqui. Seria outra coisa. Calma aí, alguma coisa não foi bem observado na colocação do problema. Deixa eu só... bom, fui somando aqui, né, as somas parciais. Os resultados estão corretos. E a observação de
somar 1, né? Ah, não, vou colocar o problema de outra maneira. Aqui, ó, desse lado, vou fazer assim, ó. Acho que isso vai facilitar a nossa visualização. Acho que eu encontrei o problema. Aqui, ó. Colocar a igualdade um pouco mais perto aqui do lado direito, né? Se a gente fizer assim, né? E se eu somar 1 aqui, ó, do lado esquerdo, né? Em cada uma dessas somas parciais que eu fiz, né? Se eu fizer isso, o que eu vou obter do lado direito vai ser o que? Vai ser um número de Fibonacci, né? Aqui, se eu fizer isso, eu vou obter o F1, né? Não, aqui eu vou obter... O resultado vai dar 1, né? Se eu fizer isso, o resultado vai dar 2. Se eu fizer isso, vai dar 3. E aqui vai dar 5, 8, né? 13, 21. E aqui, por enquanto deixa assim, né? Vamos tentar generalizar esse último passo, né? Então, o que a gente obteve em cada uma dessas contas, né? O número que eu obtive quando eu peguei o F0 e somei com 1, deu 1, né? Então, eu vou dizer, esse 1 pode ser tanto o F1 quanto o F2, né? Se eu considerar que for o F2, né, vai fazer sentido para as nossas contas. Por quê? Porque quando eu somei 1 na segunda equação, eu obtive 2. E 2 é nada mais do que o F4, né? Opa. O 3, no caso, é o F5. Não, F2 não, gente, desculpe, aqui é o F3. Estou considerando esse 1 aqui. Nossa, eu estou confundindo tudo. Pera. O 0 é o F0, esse é o F1, esse é o F2, F3, F4, F5. Só para indexar aqui e a gente não se perder. F6, 7, F8, F9, F10, F11, F12, tá? Acho que assim fica mais fácil para a gente não se perder aí no meio das observações, né? Então, quando eu pego aqui o 0 e somo com 1, o resultado dá 1. Eu vou considerar que o 1 que aparece aqui, que pode ser o F1 e o F2, vai ser quem que eu posso considerar? Eu posso considerar o F2, né? E esse 2, o 2 é o F3, né? O 3 é o F4. O 5 é o F5 mesmo, né? O 8 é o F6. O 13 é o F7. O 21 é o F8, né? E aqui, né, pelo padrão que a gente observa, ó, quando eu somei até o F7, eu obtive o F9, né? Então, qual seria a conta no final? Esse 1 que estava somando aqui desse lado, ele vai para o outro lado subtraindo, né? Então aqui é menos 1. Tá? Então a nossa hipótese é essa, é que F0 mais F1 mais Fn é igual a Fn mais 2 menos 1. Tá? Aí a nossa base de indução faz sentido, ó, que para n igual a 0, eu vou ter a seguinte formulação: F0 é igual a F0 mais 2 menos 1. Isso é verdade? Vamos verificar, né? F0 é igual a 1, F0 mais 2 é F2 menos 1. F2 vale 1, né?
Desculpem, F0 é 0, né? F2 é igual a 1, né? E 1 menos 1 é igual a 0. E de fato 0 é igual a 0. Né? Então, de fato, a nossa base de indução está satisfeita. Para n igual a 0, vale a igualdade afirmada pela nossa hipótese. Ok? Apesar da confusão feita aí, vocês conseguiram acompanhar o andar da carruagem até aqui ou tem alguma dúvida? Não? Tá ok? Ok. Então vamos. Então, com a base de indução, a gente afirma então a nossa hipótese de indução. Né? Hipótese de indução é considerar que n igual a k, isso é verdadeiro. Né? Para n igual a k, nós temos o quê? Que f0 mais f1 até fk é igual a fk mais 2 menos 1. Né? Então, isso daqui significa que a gente fez o teste para n igual a 1, n igual a 2, igual isso aqui. Ó. A gente fez a nossa base de indução várias vezes e se certificou de que a nossa hipótese funciona mesmo. Tá? Até que, depois de testar várias vezes, a gente resolveu afirmar isso daqui. Certo? A gente afirmou que isso daí vale. Isso vale de uma forma geral. Né? Mas aí, então, se vale para o número k, eu quero saber se vale para o próximo termo, se vale para k mais 1. Né? Então, se eu quero saber se vale para k mais 1, eu quero saber o meu passo de indução. Né? Isso aqui é que é a parte que é o desafio da indução, né? Que é você provar que para n igual a k mais 1, né? Eu tenho que provar, né? Para n igual a k mais 1, precisamos provar que o que acontece quando no lugar do k eu coloco k mais 1? Eu tenho que provar que eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó, f0 mais f1 até, no lugar do k eu vou colocar k mais 1. Aqui, ó, quando eu coloco k, no lugar do k eu coloco k mais 1, vai aparecer assim, ó, k mais 1, né, somado com 2, né, e isso menos 1 aqui em cima. Então eu vou ter k mais 1 mais 2, eu vou ter k mais 3 no índice aqui embaixo. Né? Então f k mais 3 menos 1. Tá? Então a gente precisa provar que para n igual a k mais 1, que essa fórmula aqui é verdadeira. Né? Então a gente usa a nossa hipótese de indução para provar que isso daqui que a gente afirmou, né, é verdadeiro. Ok? Então, e é claro, né, se a gente não pode forçar as coisas, tem que utilizar as propriedades algébricas válidas, certo? Então, vamos fazer isso, né? Vamos abrir as contas. A gente sabe que f0 mais f1 até chegar em k mais 1 pode ser escrito assim, ó, f0 mais f1. Antes de k mais 1, a gente tem um FK, né? Aí, como eu tenho K mais 1, eu coloco mais um termo aqui, o FK mais 1. Tá? Igual. Eu não vou colocar isso aqui porque ainda não sei se vai dar FK mais 3, né? FK mais 3 menos 1. Tá? Então, não vou colocar nada aqui do outro lado da igualdade por enquanto. Eu tenho que chegar nesse resultado, ok? Então, não vamos nos precipitar e colocar aqui para poder forçar as manipulações. Tá? Vamos tentar induzir esse resultado aqui. Né? E agora, o que a gente pode fazer aí com esse somatório que a gente tem aqui? O que dá para fazer? Alguma sugestão? A gente sabe que f0 mais f1 mais fk é igual a fk mais 2 menos 1. Aí a gente substitui?
Exatamente. A gente usa a hipótese de indução. Ó. Até aqui, a gente sabe que por hipótese vale fk mais 2 menos 1. Né? Então, ó, isso aqui é fk mais 2 menos 1. Né? Então, a gente reescreve a equação assim, ó, fk mais 2 menos 1, e o fk mais 3 aqui a gente só repete, ou fk mais 1 a gente só repete. Né? Isso aqui é igual a quanto? Ó? Vamos... a gente pode mudar os termos de ordem, né? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode colocar o fk mais 1 primeiro, né? Ou tanto faz, né? Deixa o fk mais 2 aqui primeiro, depois coloco o fk mais 1, né? E deixa o menos 1 aqui no final, né? Quem é esse termo aqui? E aí? Aí a gente lembra da relação de recorrência, né? De Fibonacci. A gente vai usar essa relação aqui, né? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Pela relação de recorrência temos que FK, né, posso colocar assim, ó, F, como vou escrever, né? Vou escrever do jeito que está ali, né, no problema. Fn igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Né? O que essa relação de recorrência me diz? Me diz que um termo é igual à soma dos seus dois termos imediatamente anteriores. Certo? Então, e se eu fizer assim, ó? E se eu quiser saber quem vem antes do... Por exemplo... Quem vem antes do K mais 3? Né? Quem vem imediatamente antes do K mais 3? K mais 2. K mais 2. E quem vem antes do K mais 2? K mais 1. K mais 1. Né? Então eu sei que FK mais 2 somado com FK mais 1 dá quanto? FK mais 3. K mais 3. Né? Então, ó, portanto, a gente conclui que F0 mais F1 até chegar em FK mais 1, né, é igual a FK mais 3 menos 1, o que conclui a nossa demonstração. Então, de fato, essa hipótese aqui que a gente tirou de algumas observações vale para qualquer número natural, né, que a gente colocar. Então, é uma relação geral para qualquer número de Fibonacci. Né? Ok? Então, não basta, pra gente, como eu disse, né, em matemática, não basta você fazer meia dúzia de observações para dizer que é uma demonstração. Né? Demonstração, você precisa de algum método para poder mostrar que isso vale para todos os infinitos casos a qual ele se aplica. Né? E esse método aqui, no caso específico, é a indução matemática. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Que é uma das maneiras da gente utilizar, né, a relação de recorrência para poder extrair propriedades. Tá? Deixa-me ver uma outra propriedade relevante que pode ser utilizada. Né? Aqui... Bom, tem a chamada identidade de Cassini também, que é muito importante. E ela se aplica a uma grande variedade
de problemas, né? Então, se a gente mostrar uma vez, você pode aplicá-la sem demonstrar, né? Se o problema assim o exigir, né? Então, vou colocar aqui identidade. De Cassini. Essa identidade dá para expressar com uma única equação. Diz basicamente o seguinte, que fn-1 multiplicado por fn mais 1 menos fn ao quadrado é igual a menos 1 elevado a n, né? Isso para todo n maior ou igual a 1. Né? Então, basicamente é assim, ó, você considera qualquer trio de números aqui, ó, por exemplo, esses três. Vamos pegar um trio menor, né, pra gente fazer. Esses aqui, ó. Né? O 8, o 13 e o 21, né? Então, o que essa identidade diz é que se você pegar o 8 e multiplicar pelo 21, né? Quanto dá aí? 21 vezes 8 dá quanto? 168, né? Então, ó, o que a identidade diz é que 8 vezes 21 menos o termo do meio ao quadrado, que é 13 ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar menos 1 elevado a n, né? Aí, no caso, esse n é o termo que se refere à posição do termo do meio, né, na sequência de Fibonacci. Né? Nesse caso aqui, o 13 é o sétimo número da sequência. Então, e de fato isso é verdade. Ó. 8 vezes 21 é 168, menos 13 ao quadrado, 169, e menos 1 elevado a 7 dá menos 1. Né? Isso aqui é menos 1, que é igual a menos 1. De fato é verdade. Né? Então, quando for um número par, né, se eu considerasse o 13, o 21 e o 34, por exemplo, a diferença da forma como eu coloquei aqui já resultaria em um número 1 positivo. Né? Por quê? Porque o índice do número de Fibonacci central aqui seria o 8, né? Menos 1 elevado a 8 daria 1 positivo. Né? Então, a identidade de Cassini, na sua forma mais simples, ela afirma isso. Né? Existe uma generalização dela mais forte, mas que a gente não vai ver por aqui agora. Né? No caso, ela fala da equidistância, né? Exatamente. Como você pode pegar lá no estudo das progressões aritméticas, a gente tem um nome para isso que eu não estou me recordando agora. Se não me engano é esse mesmo, não termos equidistantes, né? Acho que nas progressões aritméticas e geométricas. Se referem a termos equidistantes. Né? Certo? Então, mas e aí, né? Como eu disse, não basta pegar meia dúzia de observações e dizer, a propriedade então vale sempre, né? A gente precisa demonstrar que isso é verdade, né? Para todos os números de Fibonacci, e eles são infinitos, né? E como que a gente demonstra isso? Né? Novamente, indução. Indução é a ferramenta que vocês mais vão utilizar, né, no que se trata a demonstrações de propriedades envolvendo números de Fibonacci. Né? Então, essa técnica aí, para quem já esqueceu, trate de relembrar, viu? Porque agora utiliza, quando chegar no segundo curso lá de teoria dos números vai utilizar de novo, né? Então não tem como. Né? Quando chegar no curso de álgebra vai utilizar de novo, de álgebra linear 2 vai utilizar de novo, análise uma hora ou outra vai utilizar, né? Então não tem como, é uma ferramenta universal mesmo. Certo? Então, como é que a gente demonstra? Né? Por indução. Por indução finita, temos, né,
De novo, base de indução. Só usar aqueles passos que a gente já aprendeu a fazer. A base de indução, eu escolho qual N aí para estabelecer nossa base de indução. Qual o valor de N? Exatamente, ó. Qual o valor escolher, a gente vai olhar aqui, na restrição que o problema impõe, né? Como ele diz n maior ou igual a 1, a gente vai pegar o menor possível, que é o 1, né? Então, para n igual a 1, a gente vai testar a validade da fórmula. Então, f1 menos 1 multiplicado por f1 mais 1 menos f1 ao quadrado igual a menos 1 elevado a 1. Né? Então, f0 vezes f2 menos f1 ao quadrado igual a menos 1. Né? Isso é verdade? Ó. F0 dá 0, f2 dá 1 e f1 é 1 também, né? Ao quadrado dá 1. Né? Como isso aqui zera, né? 0 vezes 1 dá 0, de fato eu tenho menos 1 igual a menos 1. Então, está correto. A base de indução está satisfeita. Né? Após fazer mais alguns testes, a gente pode afirmar a nossa hipótese de indução. Qual é a hipótese de indução? É afirmar que a nossa identidade vale para algum n igual a k qualquer. Né? Ou seja, que ela é verdadeira para n para f k menos 1 vezes f k mais 1 menos fk ao quadrado igual a menos 1 elevado a k. Né? Não precisa nem... pode-se dizer, para um k, para todo k maior ou igual a 1. Né? Então, admitimos que isso é verdadeiro. Né? Para um k suficientemente grande, né, depois de várias tentativas, a gente se convenceu de que para esse k é verdadeiro. Né? Agora queremos saber para o próximo número depois de k, se ela é verdadeiro. Ou seja, vamos fazer o nosso passo de indução. Né? E saber se para n igual a k mais 1, né, devemos provar que f de... Aí a gente vai fazer substituições com calma aqui, ó. Quando eu coloco k-1 no lugar do k aqui, né, vai aparecer isso aqui, ó, f k-1 menos 1, certo? Então, ó, tirando os parênteses, fica f de... vou colocar aqui mesmo, de k menos 2, certo? Então aqui, ó, f de k menos 2 multiplicado por... Agora, quando a gente tem no lugar do k eu coloco k menos 1 e esse mais 1 aqui da fórmula, né, tirando os parênteses, né, menos 1 mais 1 vai zerar, né? E a gente vai ter apenas o fk. Né? Menos, no lugar do k, vamos colocar o... Não, pera, eu fiz errado, gente. Eu coloquei k menos... Eu considerei k menos 1 em vez de k mais 1, né? Nossa, eu tô viajando nessa parte. Eu tenho que considerar isso aqui, ó, k mais 1, né? Vamos fazer de novo. Eu tenho que usar aqui, ó, nessa fórmula, né? A fórmula está assim, ó, f de k menos 1. No lugar do k, eu vou colocar k mais 1. Então vai ficar f de k mais 1. E esse menos 1 é da fórmula mesmo, né? Então, mais 1 com menos 1 vai zerar e vai sobrar só fk. Fica aqui, né? Na outra, a gente tem, no lugar do k, eu vou colocar k mais 1. Né? E esse mais 1 que aparece aqui é da fórmula mesmo. Então, mais 1 somado com mais 1 vai dar mais 2. F, k mais 2. Menos
fk mais 1 ao quadrado. Menos 1 elevado a k mais 1. Né? Então é isso que a gente tem que demonstrar que é verdadeiro. Né? Alguma ideia para a gente fazer, para a gente demonstrar que isso é verdadeiro ou falso, se for o caso? Como a gente pode fazer? Né? Lembrando que a gente tem a nossa hipótese aqui. Ó, né? Como que a gente pode utilizar a nossa hipótese ao nosso favor? Né? E também temos a relação de recorrência. Né? Então, e aí, alguma sugestão? Ó, a gente pode abrir as contas assim, para início de conversa. Ó. No lugar do k mais 2, a gente pode utilizar a relação de recorrência e fazer o seguinte. FK, né? E escrever o FK mais 2 como FK mais 1 somado com FK, correto? Afinal de contas, se ele é um termo lá, um termo da sequência de Fibonacci, ele é igual à soma dos dois números imediatamente anteriores a ele, ou seja, o FK mais 1 e o FK. Né? E vamos repetir aqui o FK mais 1 ao quadrado. Igual a menos 1 elevado a k mais 1, eu não vou colocar agora porque é isso que eu quero saber, né? O que vai dar no final das contas. Certo? E agora? E aí, o que mais a gente pode fazer? Pode aplicar a distributiva? A distributiva... Poder pode, mas será que vai ajudar em alguma coisa? Vamos fazer, para ver o que vai dar. Né? Então, ó, FK vezes FK mais 1 mais FK ao quadrado, né? Menos FK mais 1 ao quadrado. Né? Até aí tá ok. Né? E aí, o que dá para fazer mais? Até aí tudo bem. Ó, o que dá pra gente fazer aqui? Lembra alguma coisa? Lembra disso aqui, ó? A ao quadrado menos b ao quadrado. Quanto dá isso? É a mais b vezes a menos b. Lembram? Produtos notáveis? Uhum. Pois é, a gente pode aplicar isso. Será que ajuda? Vamos ver, né? Então ficaria assim. FK vezes FK mais 1 mais FK mais FK mais 1 multiplicado por FK menos FK mais 1. Né? E, no final das contas, esse FK mais 1 ao quadrado. Né? E agora? Tô só aproveitando o palpite inicial do colega, né, que resolveu fazer a distributiva aqui, né? Eu não sei se isso chega num cálculo que dê pra gente finalizar, mas não deixa de ser um bom palpite, né? Se é o caminho certo, a gente vai descobrir. E aí, o que dá pra gente fazer?
Ó, talvez usar o produto notável aqui só complique as coisas, né? Deixa eu tentar outra abordagem. Talvez colocar alguma coisa em evidência fique melhor, porque olha só. Olha o que aparece aqui, ó. FK mais 1 e FK mais 1 ao quadrado, né? Talvez eu consiga colocar esses termos em evidência e fique mais interessante pra gente, né? Faz assim, ó. FK mais 1, né, em evidência. Aí sobra o que aqui, ó? Sobra o FK, correto? E aqui o FK mais 1, certo? E do lado de fora fica esse FK ao quadrado, né? Acho que assim fica mais... Digamos que fica menos conta pra gente fazer, né? Acho que pelo produto notável ia ser mais complicação, certo? E desse jeito aí, dá pra visualizar alguma coisa? Quem seria esse termo aqui de dentro? Ó, pensem bem. FK menos Ah, 2? não, porque olha só. Eu tenho que FK mais 1, quem seria ele, né? De acordo com a lei de recorrência? Seria o termo imediatamente anterior a ele, né? Somado com o termo antes do FK, que é o FK menos 1, certo? Porém, do jeito que está aqui, eu tenho o FK mais 1, né? Não, do jeito que está aqui é o seguinte. Eu tenho o FK menos o FK mais 1, certo? Então vamos fazer assim, ó. O FK menos 1 eu coloco do lado esquerdo da equação e o FK mais 1 eu coloco do lado direito, né? Então, ó, o FK menos 1 vai subtraindo, vai negativo, certo? FK menos 1. O FK fica do jeito que está, né? E o FK menos 1 também vem subtraindo. Ou o FK mais 1, quer dizer. Né? Tá correto o que eu fiz? Né? Então, ó, só utilizei a lei de... No caso, você inverteu, né? Eu utilizei a lei de recorrência, né? Certo? Utilizei a lei de recorrência e eu coloquei aqui embaixo do jeito que está no meu problema, né? Essa parte aqui, né? O FK menos FK mais 1. Quem é FK menos FK mais 1? É menos FK menos 1. Beleza? Então, só utilizei a lei de recorrência. Então, eu tenho o seguinte. Tem FK mais 1 multiplicado por menos FK menos 1 somado com FK ao quadrado. E agora? Acho que está chegando perto aí numa solução. Lembrem da nossa hipótese, hein? A nossa hipótese aqui bonitinha. E a gente pode utilizar ela. Já visualizaram como utilizar a hipótese? O problema já está quase resolvido. Ó, vejam o seguinte. Concordam que eu consigo colocar esse menos em evidência? Eu consigo fazer assim, ó. Colocando o menos do lado de fora, né? O meu problema fica assim. Eu tenho esse termo, FK mais 1 vezes FK menos 1, certo? E para que esse termo FK ao quadrado fique positivo, qual sinal deve estar aqui na frente dele? Menos. Menos também, né? Para eu fazer o jogo de sinal e ficar positivo, concordam? Né? Porém, quanto é isso daqui?
Quanto dá isso aí de acordo com a nossa hipótese de indução? Menos 1 elevado a K. Pois é, problema resolvido. Então, ó, isso aqui dá... Então eu tenho menos, né, o menos aqui da frente, multiplicado por menos 1 elevado a K, né? Mas menos, na verdade, é o quê? É menos 1, né? É menos 1 multiplicado por menos 1 elevado a K. Ou seja, menos 1 está elevado a 1. Então é menos 1 elevado a K mais 1. Né? Exatamente no que a gente queria chegar. Ó. Tá bem aqui. Exatamente no que queríamos chegar. Entenderam? Ou não? Vou até colocar aqui na frente. Aqui, ó. Dá menos 1 elevado a K mais 1. E assim, a identidade de Cassini está provada. A gente chegou exatamente naquilo que queríamos demonstrar, que é ficar, né, vezes fk mais 2 menos fk mais 1 ao quadrado dá menos 1 elevado a k mais 1. Né? Fazendo passo a passo aqui na demonstração, chegamos exatamente nisso. Após todas as manipulações, deu exatamente menos 1 elevado a k mais 1. Beleza? A parte mais complicada é saber atribuir a recorrência, né? A gente tem que manipular ela. Só tem que lembrar do seguinte, né? Que ela é isso. Você determina um termo e esse termo é a soma dos dois imediatamente anteriores, né? O resto vai da sua manipulação, né? Da forma como você vai colocar isso lá no problema, aí é totalmente tá livre, né? Desde que esteja respeitado a recorrência do problema, né? A lei de recorrência pré-determinada, certo? Então, tem uma outra propriedade muito importante que eu queria mencionar, que era o... Cadê? Onde está? Tá. Agora tem um pequeno problema, né? Vocês concordam que por essa lei de recorrência a gente sempre precisa de dois números anteriores para poder obter o número seguinte, né? Ou seja, está sempre dependendo dos dois números anteriores. Digamos, se você quer obter o 12º número de Fibonacci, né, de acordo com a forma que a gente definiu, você necessariamente precisa do 11º e do 10º, né? E para conseguir o 11º e o 10º, você vai precisar construir o 9º, o 8º, o 7º, o 6º, enfim, né? Então, pela essa lei de recorrência, fica implícita a ideia de que você precisa conhecer todos os números anteriores a um determinado número que você queira, né? Então fica essa ideia assim, será que eu consigo determinar algum número de Fibonacci sem conhecer os outros anteriores, né? Ou seja, será que eu consigo uma fórmula, né, para obter qualquer número de Fibonacci que eu queira, né? E de fato essa fórmula existe, tá? Então vamos falar só um pouquinho sobre essa fórmula aqui, ó. Fórmula para os números de Fibonacci. Não é que essa fórmula assim seja tão prática, né, para você pegar papel e caneta e rapidinho calcular qualquer número de Fibonacci que você queira. Não é, né? Mas pelo menos é uma expressão fechada que, dado um valor de n que você queira, né, digamos n igual a 127, né? Você alimentando lá colocando essa fórmula no computador, ele vai dar imediatamente quem é o número de Fibonacci que está lá na 127ª posição, né? Sem precisar calcular os anteriores a ele,
Então, como funciona, né? Primeiro, vamos observar o seguinte, né? Que uma relação que a gente pode, uma relação de divisão que a gente pode observar entre os números, deixa eu pegar aqui de preto mesmo, né? Para a gente entender o quão rapidamente uma sequência ela cresce, né? A gente pode ficar fazendo uma razão entre os seus números, né? Os números consecutivos dessa sequência, e ver a taxa de crescimento, né? Com que essa razão vai crescendo, para você entender, né? O quão rápido essa sequência está crescendo ou não, né? Então, é assim que a gente vai entender o quão rápido a sequência de Fibonacci está crescendo. A gente pode fazer esse estudo aqui rapidamente. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos desconsiderar o primeiro número, né, que é um resultado trivial, já que 0 sobre 1 dá 0, né? E vamos começar assim, 1 sobre 1, depois pega 1 sobre 2, depois 2 sobre 3, depois 3 sobre 5, 5 sobre 8, 8 sobre 13, tá? Fazendo essas divisões sucessivas e vendo os respectivos resultados, né? Por exemplo, quando você faz 1 sobre 1, o resultado é 1 mesmo, né? Depois, pelo próximo número, né? 2, aí dividido pelo anterior a ele, 1, né? O resultado é 2, né? Próximo, quando você pega o número que vem depois de 2, que é o 3, e divide pelo que vem antes dele, que é o próprio 2, né? Então isso já dá 1,5, né? Então você está aí entre 1 e 2 e depois vai se estabilizando ali perto de 1,5, né? Então isso já começa a parecer interessante, né? Depois, né? Vou colocar aqui, vou pegar essa sequência, vou colocar ela bem aqui mais perto para a gente ficar pegando esses números. Aí, né? Depois, pega o 5 e o 3, né? Então 3 dividido por 5, né? 3 sobre 2, desculpa, quer dizer 5 sobre 3, né? 5 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,666, né? Enfim, acho que não sei se chega a parar, não sei se dá uma dízima periódica, né? Depois, pega o 8 e divide pelo 5, né? O resultado disso vai dar 1,6 mesmo, né? Que é 80 sobre 5 dá 16, né? Então isso aqui dá 1,6, né? Então a gente já está vendo o resultado ficar mais concentrado em torno de 1,6, né? Então a gente está entendendo que a taxa de crescimento é de aproximadamente 1,6, né? Interessante isso. Então vamos ver se isso continua. 13 sobre 8, né? 13 dividido por 8 é aproximadamente 1,625, né? Depois ainda continua concentrado em torno de 1,6, né? Aí depois pega 21 sobre 13. Isso dá um número mais estranho, dá 1,61538 e assim vai, né? Um número meio confuso, né? Depois pega 34 e divide por 21, né? Então o padrão ele já está surgindo, né? E o número também é um número que não se repete muito, uma dízima maior, né? Dá 1,6190 e assim vai, né? O tamanho do padrão aqui é maior, não vou colocar todo ele, tá? Então,
fazendo todas essas contas, né, a gente vê que a taxa de crescimento ela vai se concentrando aí em torno de 1,61 alguma coisa, né? E dá para a gente chegar num resultado um pouco mais preciso, né? Se a gente fizer, não se a gente fizer isso com todos os números de Fibonacci, porque é impossível, né? Já que eles são infinitos, né? Mas a gente consegue fazer isso de uma maneira mais indireta, porém com precisão, né? Então, esses resultados eles sugerem que os números de Fibonacci eles se comportam como uma espécie de progressão geométrica, né? Tendo como razão esse número 1,618 aproximadamente, que é o número em torno do qual a gente vai chegar, né, até a taxa de crescimento. Por que uma progressão geométrica? Porque é assim que funciona a progressão geométrica. Você tem a razão entre um termo e o anterior. Para obter a razão da sequência, ela é obtida quando você divide um termo pelo seu anterior, né? Então, só que isso é claro, quando você pega termos muito afastados lá na sequência, é que você tem essa razão muito próxima de 1,618, né? Então a gente faz assim, ó. Vamos considerar da seguinte forma, né? Como é que eu vou fazer assim? Já que é uma progressão aritmética, deixa eu ver como é que eu posso começar a demonstração disso. Ó, lembrando que a lei de recorrência, né, ela é assim: Fn igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2, certo? Para todo n maior ou igual a 2, né? Então, se a gente vê esse comportamento de progressão geométrica aparecer, né, na sequência, a gente pode entender que o termo geral da sequência, esse Fn, né, a gente pode considerar seja Fn, né, um termo que pode ser expresso assim, ó, como uma constante multiplicado por Q elevado a n, certo? Então, dessa forma, o Fn menos 1 vai ser essa mesma constante multiplicada por Q elevado a n menos 1, né? E Fn menos 2 vai ser também essa constante multiplicada por Q elevado a n menos 2, né? Então, a nossa relação de recorrência ficaria assim, ó: C vezes Q elevado a n igual a C vezes Q elevado a n menos 1, né, somado com C vezes Q elevado a n menos 2. Tá? E o que a gente faz agora é dividir ambos os lados da equação pelo menor termo entre eles, né, que é o C, vou colocar aqui em azul mesmo, né, C vezes Q elevado a n menos 2. Tá? Então, quando a gente faz isso, olha o que acontece, ó. O C vai embora, né, de imediato. O C dividindo em todos os lados aqui, né? Claro que a gente está considerando o C diferente de zero e o Q também, tá? Eu não expressei aqui, mas fica implícito, né? E o que a gente vai ter é o seguinte, ó. É Q elevado a n dividido por Q elevado a n menos 2 igual a Q elevado a n menos 1 sobre Q elevado a n menos 2, Q elevado a n menos 2, Q elevado a n menos 2, né? Resolvendo, né? Quanto fica Q elevado a n dividido por Q elevado a n menos 2? Né? Divisão de frações, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então fica n menos o n menos 2. Então fica n menos n mais 2, né? Corta n com n, sobra só o 2, ó. Então vai ficar aqui ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. N menos 1
menos n menos 2. Então fica n menos 1 menos n mais 2, fazendo o jogo de sinal, né? N positivo e n negativo vai embora, né? E aqui fica... desculpe, aqui não. Aqui dá... menos e menos dá mais, né? Ah, não. Aqui é mais 2. Ah, tá certo. Aí menos 1 mais 2 dá 1. Né? Então fica q elevado a 1 mais... E aqui dá 1 só, né? Dá apenas 1. É isso mesmo. Então, resumindo, a gente tem uma equação de segundo grau. Certo? Até aí vocês entenderam? Tá tudo ok? Então, ó, equação de segundo grau que a gente pode transformar, né, na forma de equação mesmo, quando a gente passa todos os termos para o lado esquerdo, né? Que é o quadrado menos q menos 1 igual a 0. Né? Como que a gente resolve essa equação de segundo grau? E aí? Resolver a equação... Oi? Pode falar. Por soma e produto. Mas como ficaria? Quais seriam as raízes? Acho que é melhor resolver pela famigerada fórmula de Bhaskara aí, né? Como a gente aprendeu que não é exatamente a de Bhaskara, né? No caso seria o que? Delta igual a menos b. Qual é o valor do b na equação? Na verdade, desculpe, o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Só que o b é menos 1, né? Então fica 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 1, né? Que o valor do c é menos 1. Então o delta é 5, certo? Logo, o valor de q vai ser o quê? Menos b. Como o b é menos 1, então vai ficar positivo, né? Mais ou menos a raiz de 5 sobre 2 vezes a. Como a é 1, que está multiplicando o q ao quadrado, é 2. Né? Portanto, a gente tem duas raízes. A gente tem uma raiz aqui que pode chamar de Q1, né? Que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? E Q2, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Né? E de fato, ó, essa primeira raiz que a gente encontra aqui é justamente a raiz que estava dando o resultado das nossas divisões, né? É o valor que vai convergir, né, para valores suficientemente altos dessas divisões aqui dos termos da sequência de Fibonacci. Né? Então, se eu pegar números suficientemente grandes, né, bem afastados mesmo da sequência, né, valores bem grandes mesmo, vai convergir cada vez mais para esse número aqui. Né? A gente, claro que é um número irracional, porque tem a raiz de 5, né? Vai dar 1,61834, enfim, não tem um período, tá? E esse que é o chamado número de ouro, né? Ou razão áurea, né? Que é tão aclamado aí pelos gregos e tudo, né? Tá tão presente em sua arquitetura e tudo mais, ok? Mas para nossa fórmula mesmo, a gente vai precisar desses dois aí, tanto do Q1 quanto do Q2. Né? Então, gente, é o seguinte, a gente tem então, a gente assumiu lá no início
que o nosso termo geral era dessa forma aqui, né? O nosso Fn era uma constante multiplicada por Q elevado a N, correto? Só que a gente tem dois valores diferentes para Q. A gente tem esse daqui, o Q1 e o Q2, né? Então, a gente faz assim, ó. Portanto, Fn igual a C vezes Q elevado a N. Né? Temos que Fn, eu vou colocar como só o Fn e Fn', né? Pode ser. Né? Fn vai ser C vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Elevado a N, e Fn' é igual a C vezes 1 mais não, menos, né? Raiz de 5 sobre 2 elevado a N. Tá? Onde esse C aí, como eu falei, é uma constante arbitrária, um valor que a gente consegue determinar fazendo algumas substituições. Né? Então, o que mais a gente pode fazer? Vamos ver. Tá, então vamos ver como que a gente consegue determinar esses valores aí da sequência, né? Esses valores C1 e C2. Não, eu poderia até fazer isso também. Posso chamar esse aqui de C1 e esse de C2, porque eles não precisam ser necessariamente iguais, né? Já que os termos Q1 e Q2 são diferentes, né? Então essas constantes também não precisam ser iguais. Né? Então, beleza. Eu estou pensando agora num resultado que a gente vê quando estuda as relações de recorrência homogêneas de segunda ordem, né? Mas esse é um conteúdo que eu não passei para vocês, né? Que nesse caso a solução de uma equação, as combinações lineares da solução de uma equação característica também é solução, né, da equação. Então eu poderia somar isso aqui e chamar de solução também, mas deixa eu ver se eu consigo pensar uma outra forma de fazer isso. Vamos ver. Tá. C1, C2. Bom, a gente pode fazer assim, né? Mais uma vez utilizar a relação de recorrência, onde Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2, né? E quando a gente fez a substituição, né, aqui em cima, cadê? Aqui, ó. Né, onde a gente substituiu cada um desses termos gerais dessa seguinte maneira, né? Acho que dá para utilizar essa ideia geral para poder obter essa solução aqui, né? Vamos ver se dá certo. Só que a gente agora sabe o valor de Q, né? Vamos ver se dá certo fazer assim. Aqui seria o
o R e o N, né? Acho que pode considerar assim. Então, como essa primeira... considerando aqui, para essa relação de recorrência, temos Fn, né? Lembrando, mais uma vez, né? Dessa substituição que a gente cogitou aqui no início da demonstração, né? A gente tem que o Fn ele é composto por uma soma, né, de progressões geométricas da maneira como eu coloquei aqui, tá? Então, por conta disso, eu posso supor, por exemplo, que Fn é uma soma do tipo C1, né, vezes Q1 elevado a N mais C2 vezes Q2, não é Q2, né? Cadê? Q1 elevado a N mais C2 vezes Q2 elevado a N, tá? Onde Q1 e Q2 são essas raízes que a gente encontrou aqui em cima. 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Né? Então, outra característica que a gente tem sobre eles, né? A gente pode, com esses valores, acho que dá para a gente descobrir os valores de C1 e C2, né? Por quê? Faz, por exemplo, o n igual a 0 nessa equação aqui. Aí a gente vai ter F0 igual a C1 vezes Q1 elevado a 0, C2 vezes Q2 elevado a 0. Né? F0 é o primeiro termo da sequência de Fibonacci, que é 0. Né? Então, qualquer número, né, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 0 vai dar 1. 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a 0 vai dar 1 também. Né? Então, ó, esse primeiro termo aqui dá 1 e esse aqui dá 1. Então, aqui, C1 mais C2. Então, daqui a gente já tira que C1 é igual a menos C2. Né? Vamos tentar uma outra coisa. Para n igual a 1. Nessa mesma fórmula aqui em cima. Aí, então, vamos ter F1 igual a C1 vezes Q1 mais C2 vezes Q2, né? Sendo que o F1 a gente já conhece, é o segundo, depois do F0 vem o F1, né? Que é o 1, que é igual a C1 vezes o valor de Q1, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, agora convém substituir, né? E o valor de C2, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Né? Agora é só aplicar aqui as contas e resolver. Vamos ver se dá para sair. 1 é igual. Fica C1 dividido por 2 mais C1 raiz de 5 sobre 2. C2 dividido por 2 menos C2 raiz de 5 sobre 2. Né? Então, para poder resolver, a gente tem que lembrar que C1 é igual a menos C2 e fazemos as substituições necessárias. Né? Então, ó, por exemplo, onde aparece menos, onde que a gente pode fazer aqui? Vamos ver. C1, C2. A gente pode fazer aqui, ó, nesse termo. Né? 1 igual a C1, vou colocar menos C2. Né? E esse aqui eu também vou colocar... Não, esse aqui eu vou deixar como... Não, pode colocar também. C2 raiz de 5. E aqui C2... E esse aqui C2. Né? Assim a gente consegue eliminar esses termos. Né? E assim a gente consegue descobrir o valor de C2. Ó. 1 é igual a menos
C2 raiz de 5 sobre 2 com menos C2 raiz de 5 sobre 2 vai ficar C2 raiz de 5. Né? Quando está somando, né, esse 2 aqui no denominador desaparece. Né? Então, se eu quero descobrir quem é C2, passo um para o outro lado. Né? Ou um sinal de menos para o outro lado. E a raiz de 5 dividindo. Né? E assim a gente descobre quem é o coeficiente C2. Sabendo quem é C2, o C1 é muito fácil, né? É só pegar o simétrico dele. Portanto, C1 é menos esse valor. É 1 sobre raiz de 5. Tá? Pronto. Agora praticamente já fechou. Né? Voltamos à fórmula inicial, né? Onde a gente tinha isso aqui. Ó. Portanto, Fn é igual C1, ou seja, 1 sobre raiz de 5, vezes o valor de Q1 elevado a n. Então, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais C2 que é menos 1 sobre raiz de 5, vezes Q2 elevado a n, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Né? E essa é a fórmula que gera todos os números de Fibonacci. Né? A gente pode colocar da maneira mais simplificada assim, ó. 1 sobre raiz de 5, né, em evidência, e multiplicado assim. 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Tá? Essa fórmula é chamada fórmula de Binet, né, dos números de Fibonacci. E com ela, basta você dizer qual é o número n, né? Como eu falei, você quer o número n, sei lá, você quer o 31º número de Fibonacci. Então você coloca 31 aqui no lugar do n e faz as contas, né? Aí você vai ter que fazer 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 31, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a 31. Fazer essas contas e vai dar exatamente o 31º número de Fibonacci. Né? Como eu disse, a fórmula existe. Ela só não é muito prática de você utilizar, né, assim, para fazer as contas dessa maneira. Né? Na próxima aula eu vou mostrar algumas utilidades que a gente pode, né, aplicar essa fórmula na demonstração de outras propriedades que a gente não falou aqui, até mesmo na resolução de certos problemas que não sejam dessa natureza, né, de simplesmente descobrir qual o número de Fibonacci na sequência. Ok? Sei que essa fórmula é meio complicada, mas tem alguma dúvida, pessoal, geral, assim, no contexto da aula? Ou deu para pegar a ideia assim, até aí? Não? Bom, então nesse caso a gente vai encerrando por aqui, tá? E na próxima aula a gente continua, né? Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Até mais. Boa noite. Até, boa noite.